Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler Isaías 43, a partir do versículo 14. Diz assim: Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santíssimo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou Yahvé, o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz Yahvé, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, um caminho, né? O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente jazem ali, jamais se levantarão, estão extintos, apagados como um pavio. Não vos lembrareis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e os rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Povo que formei para mim, para que proclamasse a minha adoração. Contudo, não me invocaste, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste ovelhas para holocaustos, nem foi a mim que honraste com os teus sacrifícios. Não te exigi ofertas, nem te cansei com exigências de incenso. Não gastaste prata para comprar-me cana aromática, nem me satisfizeste com gordura dos teus sacrifícios, mas me sobrecarregaste com os teus pecados e me deixaste exausto com tuas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim, e não se lembra mais de teus erros e pecados. Relembra o teu passado para mim, vamos discutir a causa. Apresenta as tuas razões e motivos para que possas te justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias se rebelaram contra mim. Por este motivo, humilharei os líderes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel aos ultrajes. Então, olha o que nos diz a palavra aqui, né? O título: O amor de Deus a um povo desleal, pessoas infiéis. Aqui, gente, Deus diz para eles, né? Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. O que são fatos antigos? São fatos antigos, eles são analisados para compreender momentos que moldaram o passado. Ou seja, aqui Deus disse que nós não devemos nos lembrar dos acontecimentos, daquilo que aconteceu, aquilo que passou. Mas ele diz aqui: nem considereis fatos antigos. Por quê? Fatos antigos, coisas que aconteceram lá atrás, eles serviram para nos moldar em algo. Algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Então tem coisas que no momento em que nós conhecemos Jesus, nós aceitamos a Cristo, a palavra diz o quê? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Então nós precisamos andar em novidade de vida. Nós não podemos mais nos lembrar desses fatos passados. Por quê? Porque quem vive de passado é museu. Tem pessoas que vivem voltando para trás. Eu tinha isso. Nossa, eu tinha tal coisa. Eu fiz isso. Eu não sei o quê. Ou guardam ofensas,
mágoas. Fulano me disse isso porque fulano fez isso para mim, porque a fulana isso, porque eu nunca vou me esquecer. Então, essas pessoas que vivem sempre dando uma passadinha lá atrás, sempre dando uma voltinha no seu passado, elas não conseguem viver o novo de Deus nas suas vidas. Porque eis que tudo se fez novo, gente. Esses acontecimentos que um dia moldaram a nossa vida, ou para algo bom, ou para algo ruim, essas coisas, esses acontecimentos que principalmente nos moldaram com coisas ruins, isso deve ser extinto da nossa vida, né? Nós não podemos ficar nos lembrando o tempo todo, porque o diabo vai tentar fazer com que a pessoa viva no passado, lembrando fatos antigos. E aqui, gente, Deus disse: eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então tem pessoas que ainda não conseguiram ver o que Deus quer fazer. Por quê? Deus ele só vai conseguir fazer algo quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para os nossos erros, para os nossos pecados, quando nós abandonamos, confessamos e dizemos: Senhor, isso aqui não faz mais parte de mim. Eu sou uma nova criatura hoje. Se antes eu andava no pecado, hoje eu não vou pecar mais. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu cobiçava, eu não vou mais cobiçar, porque isso é pecado, Senhor. Se eu era invejoso, não vou ser mais. Se eu era orgulhoso, eu não quero ser mais. Então, estas coisas nos impedem de viver, gente, essa nova obra que já está para acontecer. Ali diz: não percebestes ainda, tem um ponto de interrogação. Então tem pessoas que não perceberam ainda que Deus quer que ela viva o algo novo, que elas deixem os odres velhos, porque não se coloca vinho novo em odre velho, eles vão estourar, eles não vão aguentar a pressão que a fermentação, o trabalhar daquele vinho vai fazer. Então, gente, tire o velho. Não se coloca remendo novo num pano velho, porque a rotura vai ser maior. Aquele pano velho não tem a sustentabilidade para aguentar um pano novo. Vai rasgar mais. Então, nós precisamos entender isso, que para Deus realizar algo novo na nossa vida, viver o sobrenatural do Senhor, porque o natural nós já vivemos. Você tem que almejar o sobrenatural. Vem me visitar hoje aqui, Senhor. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver o teu melhor, Pai. É isso que a gente precisa querer, almejar, gente. Viver o algo novo, querer a transformação, querer a mudança por completo. Enquanto nós não permitirmos esta mudança, reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, e colocar diante de Jesus e dizer: Jesus, arranca tudo isso aqui. Eu não quero mais nenhum vestígio da velha criatura na minha vida. A gente não pode ser aquela pessoa que daqui a pouco vai dizer assim: por 5 minutinhos eu vou esquecer que eu sou de Jesus, daí a pessoa vai ver. Não. A pessoa que nasceu de novo, ela é pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para se irar. Porque nós temos 2 ouvidos, isso significa que nós temos que ouvir mais do que falar, porque nós só temos uma boca. E tem gente que fala demais e escuta menos. Tem gente que só fala, mas não quer ouvir. Ela só quer que os outros escutem ela. Mas ela não quer ouvir a verdade. Ela não quer mudar.
A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tiago disse o quê? Que devemos ser ouvintes e praticantes da palavra, não somente ouvintes. Aquele que ouve e não pratica, gente, é considerado como a onda do mar, vai para lá, vai para cá, é levado por ventos de doutrina, um chega, fala uma coisa, outro chega e diz outra coisa, ela faz uma salada de fruta. Então, ela precisa conhecer a verdade, se posicionar, ser aquela pessoa que vai ouvir a palavra, vai colocar ela em prática e vai mudar. Por que que a palavra diz, mude o teu pensamento, transformação? Por quê? Quando eu mudo a minha maneira de pensar, as minhas atitudes são renovadas, as minhas atitudes são outras. Quando eu mudo a minha mente, quando eu realmente tenho a mente de Cristo, quando eu realmente admito, não, eu sou nova criatura, eu não vou mirar mais, Senhor, eu quero o fruto do Espírito por completo na minha vida. Deus vai te moldar. Vai aparecer situações para você se irar, para você ter o domínio próprio. Vai acontecer situações para você falar e você vai morder a língua, ficar quietinho, para você ter a mansidão, domínio próprio. Então esse fruto tem que nascer. Esse fruto tem que ser germinado, trabalhado na nossa vida todos os dias. Você acha que eu não me deparo com situações que às vezes eu tenho vontade de abrir a boca e falar algumas coisas? Tenho. Mas daí eu paro, analiso, identifico, eu digo, demônio, tu que está usando a boca dessa pessoa para falar, está repreendido em nome de Jesus e eu abençoo ela. Por quê? Porque eu sei que a minha luta não é carnal. A minha luta ela é espiritual, não é contra aquela pessoa. Ela só é usada para me tirar fora do sério. Para ver se eu vou mirar, para ver se eu vou brigar, para ver se eu vou bater boca, se eu vou discutir, se eu vou xingar. Aí eu perdi a minha razão. Aí eu abri a brecha e o diabo entra, é o que ele quer. Então nós precisamos, gente, como a palavra diz aqui, eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Deus realiza uma nova obra, ela já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo, gente. No deserto não tem caminho. Não tem. Você já viu que as dunas, o areia leva para cá, para lá, aonde tem pegadas, daqui a pouco o vento vem e cobre. Não existe caminho no deserto, mas só Deus abre. Deus coloca o caminho no deserto, rios no ermo. Deus faz algo extraordinário na nossa vida. É só nós crermos, é só nós dizer, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero, Senhor, ser uma pessoa nova, transformada, restaurada. Tem um louvor, né, que ele diz assim, eu quero ser uma mulher transformada, cheia do poder de Deus. Isso é ser transformado. Cheia do poder de Deus, ser um homem transformado, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da unção. É assim que nós devemos ser. Aqui Deus ele diz, eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Mas essa nova obra só vai acontecer quando você perceber que Deus quer fazer. Mas você precisa dar a permissão. Por quê? A palavra diz que Deus deu o domínio e a autoridade para o homem aqui na terra. Por que que quando Jesus nos ensinou a orar, Jesus disse, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como é no céu, seja feita a tua vontade. Aí nós damos autoridade para o Senhor trabalhar aqui.
Eu preciso autorizar, permitir que o Espírito Santo faça a boa obra. Deus, ele é um Lorde, Deus é educado. Eis que estou à porta e bato. O diabo não, gente. O diabo acha só uma frestinha, ele entra e escancara. Ele mata, rouba e destrói. É isso que o diabo faz. Deus não. Eu bato a porta. Quer abrir? Eu entro. Sento, ceio com você. Não quer? Eu vou para outro. É assim que Deus faz, gente. Nós precisamos permitir, dizer: Senhor, age no meu casamento, age na vida do meu filho, na vida da minha filha, dos meus filhos, minhas netas, netos, age. Senhor, age aqui no meu ministério, age, Pai, me dá direção, Espírito Santo. Que armas, ferramentas para mim lutar? É com as armas da boa milícia que nós vencemos. Nós precisamos, gente, nos colocar diante do Senhor, dar permissão, não viver de fatos, acontecimentos passados. Isso, o povo que viveu de fatos passados, fatos antigos, o povo de Israel, foi aquele povo que não entrou na terra prometida. Por quê? Porque aquilo moldou eles. Eles tinham ídolos dentro deles. Eles adquiriram, eles foram moldados pela cultura egípcia, que era idólatra. Eles foram escravos por mais de 400 anos lá. Apanhavam, tinham que trabalhar que nem uns condenados. Mas o Egito estava dentro deles. Eles não conseguiam ver os fatos. Quando eles foram, gente, olhar a terra prometida, que era deles, os abençoadinhos vieram de lá e disseram o quê? Ai, tem gigantes. Nós parecíamos como os gafanhotos aos olhos deles, porque não sei o que. Mas e o cacho de uva que 2 homens tiveram que carregar? Que Josué e Caleb disse: vamos e subamos. Se o Senhor é conosco, o Senhor vai nos dar essa terra. Ela é muito boa, ela mana leite e mel. Isso quer dizer que era o melhor que tinha lá. Não quer dizer que tinha leite e tinha mel. Era o melhor, gente. O melhor. E eles, quando saíram do Egito, Josué e Caleb disseram o quê? Que do jeito que eles ouviram o que o Senhor falou, aquilo que Deus prometeu, assim estava no coração deles. Quando eles viram a terra, eles disseram que era igual o que estava no coração deles. Por quê? Deus disse: salvo Josué e Caleb, porque neles eu vi outro espírito. Eles vão entrar na terra, vocês não vão. Sabe por que aquele povo não entrou? Porque eles foram moldados pelo Egito. E as pessoas estão sendo moldadas pelo mundo e não se deixam moldar por Deus. Deus não levou Jeremias para uma olaria. Vai lá, Jeremias. Olha lá como é que o oleiro trabalha no barro. Jeremias foi. Deus foi mostrando, ele trabalhando. Quando ele viu que o vaso não estava bom, ele desmanchou e foi fazendo de novo. Ele disse: assim eu vou fazer com a casa de Israel. Então é necessário que a gente admita: Senhor, eu sou pó, eu sou barro, eu sou aquele vaso que está lá na mão do oleiro. Me molda. Eu sou o barro, o Senhor é o oleiro. Trabalha na minha vida, Pai, me faça um vaso novo. Só que tem gente que não fala isso, sabe por quê, gente? Porque mudança, transformação dói. Porque nós temos que abandonar ideias. Nós temos que abandonar coisas que eu defendo, que você defende, coisas que nós defendíamos, que nós achávamos que aquilo era o certo. Coisas que nós aprendemos, tradições, né? Quanta coisa os nossos antepassados nos passaram, que era aquilo ali que era o certo. Então essas coisas nós precisamos abandonar, porque essas coisas, gente, muitas vezes nos moldaram e ainda estão nos moldando, e nós não estamos percebendo e não estamos conseguindo ver que Deus, ele
quer trabalhar, só que tem algo que tem que ser tirado. Diga: Senhor, me mostra o que eu não estou vendo, Pai. Me mostra o que precisa ser moldado na minha vida. Gente, às vezes a gente adquiriu manias dos nossos pais. Às vezes nós viemos com culturas da nossa casa, aonde nós aprendemos muitas coisas. Porque assim como nossos pais foram ensinados, eles nos ensinaram também. E algumas manias, algumas coisas a gente traz de bagagem. Principalmente quando um casal é recém-casado. Quando eles começam a conviver junto, aí eles começam a ver as manias do homem, as manias da mulher, as manias, sabe o que? A minha mãe fazia assim com a minha roupa. Aí ele quer que a esposa faça o mesmo. Ah, mas o meu pai fazia assim para mim. Aí a esposa quer que o marido faça igual o pai. E não é assim que as coisas funcionam, gente. Nós precisamos entender que, né? Esses dias eu estava escutando a pastora Sandra. Ela estava pregando e ela falou assim, que ela aprendeu a ser sogra. Por quê? Ela disse assim que quando um dia ela disse mas o meu filho come carne assim. Ela disse: opa, peraí, ele comia na minha casa, agora ele tem que comer do jeito que a mulher dele fizer. E é verdade. Nós não podemos, gente, querer levar coisas, né? Ah, mas a minha mãe fazia a cebola assim, picadinha, que eu não vi, ela sumia na comida. Mas eu não faço, então você vai comer do jeito que eu sei fazer. Ou a pessoa vai dizer: amor, eu não como assim, você pode moer, assim, triturar. Beleza, acordos. Só que eu não posso querer que o meu esposo seja como meu pai, ou que a minha esposa seja como a minha mãe. Porque, gente, nós precisamos abandonar essas coisas que nos moldaram. Nós precisamos aprender a conviver um com o outro. Dentro de um casamento, nós precisamos conversar, alinhar algumas coisas. Está bom assim? Você quer que eu faça diferente? Você não? Aí você vai conhecendo as manias um do outro, os temperos, como é que come, como é que gosta, como é que não gosta. E Deus vai trabalhando. A gente vai se aperfeiçoando. Para isso é o namoro. No namoro a gente conhece todas essas coisas. Aí você vê a sogra fazendo comida. Você vê como é que ela faz ali o tempero, como é que ela corta, como é que ela faz, pergunta para ela o que ele gosta, o que ele come, como é que é, a sogra vai falar, mas você não vai fazer igual a ela, até porque se você colocar 10 tigelas ali, bacias, com os mesmos ingredientes dentro, para que uma pessoa venha fazer o pão, nenhum vai ficar igual ao outro, nenhum, cada um vai sovar massa de um jeito. Cada um vai fazer do seu jeito. Então nós precisamos, gente, entender isso. Que não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. Eu preciso dizer: Senhor, é do teu jeito, não é do meu. Me ajuda. Ore e diga: Senhor, me ajuda a ver, Pai, essa obra que o Senhor quer realizar, que já está para acontecer. E eu não percebi ainda. Diga para ele: Senhor, eu quero ver esse caminho no deserto, eu quero ver esses rios no ermo, eu quero ver o Senhor trabalhando na minha casa, eu quero ver o Senhor trabalhando na minha vida. Aquele louvor que diz: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, gente, é isso que Deus quer dizer aqui. Deixa eu fazer um milagre na tua vida. Dê permissão para o Senhor agir nas áreas da tua vida que precisam de molde, de conserto, de aperfeiçoamento, porque nós não somos perfeitos, gente. Nós precisamos ser moldados, aperfeiçoados, entender que não é só o que eu quero,
Não é a minha maneira de pensar que é certa e todos têm que acatar, não. Nós precisamos ter o bom senso, sentar, conversar, tomar decisões. Vamos para a praia ou vamos para um balneário? Vamos para tal lugar? Não, outro, não, eu não quero ir, eu quero ir para tal lugar e pronto. Não é assim que as coisas funcionam. Faça uma votação. A gente não faz uma enquete? Aqui no grupo de estudos, né? Às vezes eu faço umas enquetes ali com as meninas. Gurias, tal coisa, tal dia, votem. A maioria vence. E daí umas colocam, pois é, não, daí tá. Por quê? Porque eu preciso saber a opinião de todas. Eu não vou colocar ali, tal coisa é assim que eu quero e deu. Não! Eu preciso saber a opinião delas também. Eu preciso saber a opinião num todo, a opinião dos meus filhos, a opinião do cônjuge. Não é só a nossa. Tem gente que é juiz, ele bate o martelinho, tem que ser aquilo ali, deu. Não é assim, gente. Quando a gente se deixa moldar, quando a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida, as coisas ficam mais leves. A gente leva as coisas com leveza. Por isso que Jesus disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando o negócio levanta aqui, eu vou orar e eu digo, Senhor, vamos conversar. A situação aqui é essa, eu não estou gostando disso, me dá uma direção, o que eu falo, o que eu digo, como é que eu vou agir, o que eu vou fazer. Espírito Santo me dirige. É assim, gente. Me ajuda a tomar a decisão certa, coloca na minha boca o que é para mim falar, não seja a carne, mas que seja o Senhor. É assim, gente. Nós precisamos colocar Deus à frente de tudo na nossa vida. Então que você reflita nesta palavra. Imagina, gente, 2 versículos e nós tivemos tudo isso para a gente conversar. Imagina, tem tantas coisas mais, mas que o Espírito Santo, ele venha ministrar muito mais ao teu coração. Se você precisa de oração, pode colocar ali um comentário, pode me chamar ali que eu respondo. Se você precisa de uma oração específica, nós estamos aqui para isso, para nos ajudar. Para que Deus possa abrir os teus olhos em nome de Jesus e que o Espírito Santo venha falar muito mais ao teu coração. Quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam edificadas, moldadas, transformadas por Ti, pelas Tuas mãos, pelo Espírito Santo. Que elas sejam cheias da Tua graça, Pai, e que elas se permitam viver o melhor que o Senhor tem para elas. Que elas abandonem esse erro, que elas consigam ver que o Senhor quer agir, que o Senhor mostre aquilo que elas não estão percebendo, que Satanás não está deixando elas ver, Pai, por causa de uma ofensa, por causa de uma discussão, por causa de uma opinião de que ela está certa e ela não quer mudar, mas que o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, possa estar operando milagres, Pai, nestas vidas, casamentos, relacionamentos, no trabalho, nos negócios, nos empreendimentos, Pai. Que o Espírito Santo dê visão para este empresário, que ele aprenda a ver a opinião dos seus funcionários, que ele não fique como o juiz batendo o martelo e dizendo eu quero assim, mas que ele, Pai, aprenda a buscar em Ti a direção. Que esta mulher, este homem busque a direção do alto para resolver as questões no seu casamento, dentro da sua casa, as coisas que se levantam, Pai. Que o Espírito Santo possa ministrar nestas vidas, trabalhando nestes corações. É a minha oração, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandiosamente.